Fala aí, galera do sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre flexibilidade, tá? A gente vai ver durante essa aula e a próxima aula, ou seja, semana que vem, a diferença entre a elasticidade, tá? E o que é alongamento. Então a gente vai ver a definição desses dois aí durante essas duas aulas que envolvem dentro da flexibilidade, ok? Então a gente vai estar estudando aí. Vamos saber o que é flexibilidade, tá? Qual é a definição disso? Bom, flexibilidade é responsável pela manutenção de uma amplitude de movimento adequada das articulações, levando o indivíduo a se movimentar com maior facilidade e eficácia. Dessa forma, um nível satisfatório de flexibilidade é importante tanto para o bom funcionamento articular como para manter os músculos com um grau de elasticidade apropriado, ok? Então a gente já percebe por aí que tanto o alongamento quanto a elasticidade eles têm uma certa associação, ok? Eles trabalham junto e um depende exclusivamente do outro, ok? Para que a gente possa ter uma flexibilidade. Então a gente já traduz aí que a flexibilidade seria a união do alongamento com a elasticidade, beleza? Tudo bem até aí? Vamos avançando, tá? Será que é realmente necessário a gente trabalhar a flexibilidade, principalmente quando se trata de esporte? Será que é realmente? Será que precisa? Então vamos analisar essas imagens aí. Acho que se essa primeira imagem aí, se essa atleta aí, ela não tivesse uma flexibilidade, vocês acham que ela ia conseguir fazer esse movimento? Vocês acham que ela conseguiria ter esse movimento aí tão amplo assim? Ou mesmo que seja na segunda imagem aí, você acha que ela ia conseguir fazer esse movimento aí sem ter uma flexibilidade? Eu acredito que não, né? Assim como na piscina, tá? Nessa terceira imagem aí. E na quarta imagem aí, que é a luta. Eu acredito que não conseguiria fazer esse movimento, tá? Eu creio assim. Por quê? Porque a flexibilidade a gente viu que está envolvida a articulação, o seu músculo, o poder da elasticidade muscular. Se você não tem um músculo tão elástico, você não vai conseguir fazer um movimento amplo desse. Você vai ficar travado em alguma amplitude aí, tá? Então você não conseguiria dar um chute alto se você praticasse a luta. Se você praticasse a ginástica rítmica ou a ginástica artística, você não ia conseguir fazer esses movimentos que, de uma certa forma, é um pouquinho complexo, partindo do princípio que nem todo mundo tem uma flexibilidade assim, ok? Então vamos ver o que é alongamento agora. Bom, alongamento muscular são exercícios para manter ou desenvolver a flexibilidade, tá? O alongamento é uma das mais importantes categorias de exercício que podem ser prescritos para manter e restaurar o equilíbrio normal em cada uma dessas estruturas: o músculo, a fáscia, o tendão e o ligamento. Estes podem exibir um grau de rigidez aumentado que conduz ao funcionamento não ótimo em determinada articulação secundária e restringir a amplitude do movimento disponível. O alongamento muscular vai modificar o comprimento dos músculos, visando manter ao mesmo tempo características mecânicas e funções neuromusculares, ou seja, quando você faz um movimento de alongamento, quando você tem essa rotina de se alongar todos os dias, de fazer exercícios para que a sua mobilidade melhore, você vai fazer com que os seus músculos eles possam ter uma elasticidade maior, ou seja, eles vão aumentar o seu comprimento, tá? Não é o seu tamanho, a sua largura, é o seu comprimento, tá? Então você vai o comprimento do músculo, você vai fazer com que os seus tendões e seus ligamentos também façam um movimento de
aumentar, tá? Então isso aí pode diminuir a chance de você ter alguma lesão, tanto no ligamento quanto no tendão, tá bom? Então você vai melhorando essa elasticidade do teu corpo, tá? O alongamento ele beneficia o indivíduo como um todo, pois ele tonifica os músculos, auxilia na postura e aumenta a flexibilidade. Aí embaixo a gente tem uma imagem de alongamento que você pode fazer em casa, tá? Tranquilamente, sem problema. O primeiro, ele está fazendo um alongamento da parte da perna, do quadríceps. Você percebe aí que ele está com a mão apoiada em alguma parede, vamos dizer assim. E a outra mão ele está segurando o seu pé, dobrando o joelho. Na segunda, ele está fazendo um alongamento também da posição das pernas, tá? Ele está botando uma perna em cima de um caixote, de uma madeira, seja lá qual for, e ele está jogando seu quadril para frente para fazer um alongamento, ok? Na terceira ele está fazendo também um alongamento de perna, tá? Da parte posterior da coxa, parte de trás da perna. Na quarta imagem ele está fazendo um alongamento da sua panturrilha, tá? Na quinta imagem ele está fazendo um alongamento no braço. Na sexta imagem também no braço. Então ele está alongando a parte das costas, a parte do ombro. Na imagem 7 ele está fazendo um alongamento das costas junto com as pernas. Na imagem 8 ele está deitado ali numa posição de abdominal, tá? Parece que ele está fazendo abdominal, mas não, ele está alongando a cervical dele. Na imagem número 9, ele faz um alongamento da sua perna e das suas costas, tá? E juntamente também fazendo quadril também, tá? Na imagem 10, ele também está fazendo um alongamento de quadril, o que a gente chama de borboleta, tá? Na imagem 11, ele está fazendo um alongamento tanto do dorsal das suas costas, quanto do seu peitoral, quanto da sua perna. E na imagem 12, ele está fazendo um alongamento aqui na parte do pescoço, tá? Na musculatura do trapézio e tudo mais. Ok? Vou seguir aí para saber quais são os benefícios do alongamento, tá? Bom, vamos lá. Benefício: um programa regular de alongamento proporciona. Tá? Então ele vai proporcionar para você aumento da flexibilidade, resistência e força muscular. Ele vai diminuir as suas dores e desconfortos musculares. Te dá uma boa mobilidade. Ele vai melhorar a aparência física e a sua imagem pessoal, ou seja, o seu corpo. Ele vai melhorar o alinhamento postural, tanto estático como dinâmico. Estático é o movimento quando você está a sua postura parada, e a sua postura dinâmica é quando você está em movimento, ok? Ele vai te facilitar nos processos de aquecimento e desaquecimento em atividades esportivas. Ele vai fazer uma redução de encurtamento do seu sistema muscular, ou seja, meio ambíguo isso, né? Mas ele vai reduzir os seus encurtamentos, ou seja, você vai ter um músculo mais comprido, ele vai ser um músculo maior, tá? Vai ter a diminuição dos riscos de lesões e músculos articulares. Ele vai ter um aumento do relaxamento muscular e uma melhora da circulação sanguínea, e vai melhorar a sua coordenação motora também, tá? O objetivo mesmo dos alongamentos, tá? É restaurar a amplitude do seu movimento normal na articulação envolvida e a mobilidade das partes moles adjacentes e esta articulação, ou seja, ele vai melhorar o movimento normal que você tem na sua articulação e ele vai te dar uma mobilidade para que você possa fazer movimentos mais amplos. Ele vai aumentar a flexibilidade geral antes dos exercícios que são vigorosos de fortalecimento, os como chamados de musculação. Ele vai minimizar o risco de lesões
e os seus tendões, tá? Que são relacionados a atividades físicas, vão prevenir o encurtamento ou tensionamento irreversível dos grupos musculares, ou seja, a atrofiação dos seus músculos, e vai facilitar o relaxamento muscular, ou seja, quando você termina de fazer uma atividade que você faz lá e alonga, você facilita que esse músculo ele venha relaxar mais rápido. Ele não vai ficar com aquela rigidez muscular por muito tempo, ok? Bom, finalizada essa parte, a gente vai para o exercício, tá? Bom, o exercício dessa semana vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pesquisar um pouco mais sobre os alongamentos, tá? Que são realizados como aquecimento, como aumento da flexibilidade e como relaxamento. E aí você vai fazer o seguinte: você vai especificar e explicar pelo menos 3 exercícios de alongamento para cada objetivo. Exemplo: eu vou pesquisar 3 alongamentos, 3 exercícios de alongamento para aquecer o corpo, tá? Para aquecer aquela articulação. Achei 3 exercícios, aí eu vou procurar mais 3 para que tenha o objetivo de aumentar a minha flexibilidade, tá? E depois eu vou procurar mais 3 alongamentos para relaxar o músculo. Ou seja, no total eu vou pesquisar 9 exercícios, 3 para cada, 3 para aquecimento, 3 para aumentar a flexibilidade e 3 para fazer um relaxamento muscular. E aí você vai especificar, explica cada um deles e pronto, seu trabalho está feito, seu exercício, perdão, tá bom? Então vocês vão fazer essa pesquisa aí de 9 exercícios, 3 para cada objetivo, tá? 3 para aquecer, 3 para aumentar a flexibilidade e 3 para relaxar. Ok, pessoal? Beleza? O exercício, pessoal, é para ser enviado pro e-mail, tá? Não é pelo Zap. Não é para enviar pelo Zap, é para enviar pelo e-mail. O que você pode fazer pelo Zap é só avisar lá no grupo que já foi enviado para o e-mail o seu trabalho, o seu exercício, ok? Não quero trabalho por WhatsApp, por favor. A gente já conversou sobre isso, é pelo e-mail. Bom, e falando sobre trabalho, tá? Trabalho do terceiro bimestre consiste em que você vai fazer o seguinte, 7º ano. Vai fazer o seguinte: você vai fazer um jogo de RPG e você vai criar uma história. Então, vamos lá, explicando. Vocês vão pesquisar sobre o que é RPG, tá? Alguns de vocês podem já saber, então não vai ter necessidade de fazer a pesquisa. Mas para quem não sabe, pesquise antes de fazer. Você vai pesquisar o que é RPG. RPG é um jogo onde você cria a história, cria um enredo e você ou mais pessoas se tornam personagem desse jogo. Como assim? Por exemplo, eu vou criar uma história onde eu sou um jogador de futebol, tá? Então eu sou o jogador de futebol e eu vou criar uma história em cima da minha vida. Então, por exemplo, eu vou falar que eu era jogador de um time, que depois de um certo tempo eu fui artilheiro de um campeonato, e aí, por exemplo, um outro time comprou o meu passe, e aí eu fui jogar em um outro time na Europa, e assim por diante eu vou montando uma história. Porém, esse é um exemplo. Eu não quero que vocês montem uma história dizendo que vocês são jogadores, que vocês são atletas de algum esporte. Não. Quero uma história típica do jogo RPG. Então, por isso que vocês vão pesquisar primeiro o que é uma história de jogo de RPG. E aí vocês vão criar uma história em cima disso. Não precisa ser uma história muito grande, tá? Vocês podem escolher uma... Pessoal, perdão pelo som, tá? Passou aqui na rua o carro. Mas vamos continuar. Vocês vão pesquisar uma história típica de RPG e vão criar uma história
com o personagem, pode ser um personagem, pode ser 2 personagens em cima dessa história. Não precisa ser uma história tão grande, tá? Você pode fazer uma história aí com no máximo 15 linhas e você vai contar essa história aí com início, meio e fim, beleza? Não tem mistério, não tem complicação, só vocês fazerem a pesquisa e a data para entregar esse trabalho eu vou colocar na agenda digital, beleza? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.